Olá, meu nome é Cláudia Belém, sou fonoaudióloga da equipe do Dr. Jonatas Catunda e estou aqui para conversar um pouquinho hoje com vocês sobre as paralisias de prega vocal. Bom, antes de falar sobre as paralisias de prega vocal, quero relembrar com vocês como é que é produzida a nossa voz, né? No primeiro vídeo aqui dessa série, vocês vão encontrar, para quem ainda não assistiu, um vídeo explicativo de como é que é produzida a nossa voz, qual a relação dela com os nossos nervos, tá? Ou melhor, os nervos que têm relação com a produção da nossa voz. E o que é que ele tem a ver com a nossa tireoide. Mas, relembrando aqui alguns conceitos, quero passar para vocês aqui, ó. Quero mostrar para vocês a laringe. A laringe é esse órgão, eu tenho um modelo aqui, né? Um modelo educativo, mas ela fica nessa posição aqui dentro do pescoço, ó. Faz de conta que a gente tirou a laringe e eu vou mostrar ela aqui para vocês. Claro que, como ele é um modelo, de um lado tem os músculos, do outro não tem, só tem uma parte, né, da tireoide, são duas dessa, mas para explicar para vocês que uma das funções da laringe é a respiração. Então, ela funciona como um tubo, ó. Vocês verem? Ela é tubular, tá? E ela serve de meio de condução do ar do nariz e da boca para os pulmões. No meio dessa laringe, nós temos as cordas vocais, ó. Essas dobrinhas aqui dentro são as cordas vocais. Se vocês olharem, vocês vão ver que tem duas dobrinhas no meio do tubo, tá? Deixa eu mostrar pelo outro lado. Vocês vão ver, ó, que tem duas partezinhas assim, onde fica só um espaço no meio. Bom, pois bem, as pregas vocais, como vocês viram, elas ficam nessa posição aqui dentro do pescoço. Quando a gente está só respirando, o ar vem, passa por elas, vem para o pulmão e volta. Para produzir a voz, quando a gente inspira, elas fecham, tá? O ar, quando vem, claro, ele vem, quer voltar, encontra elas fechadas, faz uma pressão abaixo delas e aí elas vão vibrando e o ar passando, vibrando e o ar passando. Essa vibração é que produz o som da nossa voz, tá? Para a voz sair boa, de qualidade, ela tem que estar bem fechadinha, encostando bem uma na outra, tá? E bem esticada. Se alguma coisa impedir esse fechamento, vai acabar escapando mais ar, concorda? Então, quando escapa mais ar e ela não encosta, onde não encosta, ela não produz som. E quando escapa mais ar, a gente acaba cansando mais rápido, certo? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque nas paralisias, o nervo que é responsável pela movimentação das cordas vocais, ele tá afetado de alguma forma. Como é que esse nervo pode ser afetado? Pela própria manipulação cirúrgica, se vocês olharem aqui, ó. Aqui é a tireoide, tá? O nervo, ele passa mais ou menos atrás dela. Então, para poder tirar a tireoide, às vezes o médico precisa dar uma afastadinha no nervo, precisa identificar, e só nessa toque, às vezes o nervo ele se magoa e para, tá? A gente diz que nas cirurgias existe uma estatística aí de 5 a 10% de paralisias de prega vocal, mas isso vai depender de muitos fatores. Se a tireoide está muito grande, encostando no nervo, tá? Depende muito, mas independente da causa, as paralisias, na sua grande maioria, são temporárias. Ou seja, foi por uma manipulação do nervo que, naturalmente, ela vai voltar a funcionar. Quanto tempo, Cláudia? Se for uma recuperação espontânea, tá? Vou falar para vocês o que a literatura fala, né? O que é que as pesquisas têm mostrado, que leva de 6 meses a 1 ano.
Mas para pacientes que fazem acompanhamento e terapia fonoaudiológica, isso reduz muito. Eu, por exemplo, tenho pacientes que têm paralisia vocal temporária que recuperou em 1 mês, 2 meses. Mesmo nos casos da paralisia permanente, a gente consegue uma melhora muito boa, né? Então, assim, passou de 15, 20 dias da cirurgia. Sua voz ainda tá muito assim, rouca, soprosa. Ou você tá cansando, vai falando e puxando o ar, né? É bom procurar o seu cirurgião, pedir para ele uma laringoscopia para ver como é que tá essa movimentação das cordas vocais, para, se for o caso, já entrar em terapia fonoaudiológica, certo? As pregas vocais, elas podem parar em várias posições. Disso vai depender os sintomas, né, que você vai ter. Por exemplo, quando a gente está só respirando, as pregas vocais ficam totalmente abertas. Quando a gente vai falar, elas fecham as duas. Se eu tiver uma paralisia de prega vocal em uma das pregas vocais e ela parar totalmente aberta, o que é que vai acontecer? Ela vai ter muito mais dificuldade para produzir o som da voz do que para respirar, concordam? Porque a dificuldade está no fechamento das cordas vocais. Na maioria das vezes, ela para no meio do caminho. Então, acaba que a voz fica rouca, soprosa, mas a gente consegue uma certa compensação com a outra corda vocal. Quando ela para totalmente fechada, só uma prega vocal fica se movimentando, o que é que pode acontecer? Se a outra vem e encosta, a voz, na maioria das vezes, está preservada. Mas geralmente a paciente se queixa de cansaço, de dificuldade para respirar. Por quê? Porque ela só tem metade do espaço para passar o ar. Um espaço que seria bem maior, né? Então, dependendo da posição de parada da prega vocal, ela vai ter sintomas mais de respiração ou mais de produção da voz. Daí, só o exame de laringoscopia vai poder dizer que prega vocal parou e em que posição parou. Isso é muito importante para o fonoaudiólogo tratar, né, o paciente, elaborar os exercícios que ele vai fazer dependendo do que tiver sido encontrado no exame, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês não é uma patologia que é encontrada com tanta frequência, mas quando ela acontece, sim, tem terapia, sim, nós conseguimos uma melhora da voz. Então, se você estiver vendo esse vídeo, fez cirurgia da tireoide, já tá 20 dias, 1 mês, com a voz rouca, soprosa, cansando muito para falar, converse com seu médico, peça para ele solicitar uma laringoscopia e procure um profissional fonoaudiólogo que com certeza ele vai poder te ajudar nessa jornada aí da recuperação da sua voz. Espero que o conteúdo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, curtam, compartilhem com quem vocês conhecem que pode se beneficiar dessas informações e contem sempre conosco. Até o próximo vídeo!